mais um choque fechado. Isso. Alô, alô. Alô, alô. Tá aceso aí. Alô, alô. Alô? Agora deu. Não precisamos falar tão próximo, né? Pode ser dessa Teste, distância. 1, 2, 3. Penso que... Teste. Teste. Não. Eu já tirei o áudio aqui para não dar microfonia. Porque o delay é grande. Até ir para o YouTube, até chegar aqui. Pois é. Tem que... Eu vou dizer uma coisa para você, Tarcísio. Acho que nós tivemos eventos jurídicos mais relevantes nesses últimos Do que quando 45 dias podíamos. do que o ano passado todo. É verdade. Exatamente. Exatamente. Se pudesse, gostaria de poder passar o dia vendo aqui assuntos interessantíssimos, né? Abordagens sofisticadas sobre Relevantes, né? coisa impressionante. Incrível, incrível.
Boa tarde a todos. Damos início a mais uma edição IAP Debate Covid-19, Reflexos Legais. Tempos pandêmicos, novas matrizes do direito do trabalho na advocacia e justiça especializada. Registro que estamos há mais de 40 dias com eventos online do Instituto dos Advogados do Paraná. Chegamos a uma audiência superior a 3.000 visualizações no YouTube, com um número de 6 eventos que já foram realizados nesses 40 dias. E já anuncio que dentro dos próximos dias teremos pelo menos mais 4 eventos que vão tratar a respeito do direito criminal, de responsabilidade social, direito digital e direito à saúde. Estamos tristes porque hoje tivemos a oportunidade de fazer a nossa primeira live no Instituto dos Advogados do Paraná, tomando evidentemente todas as precauções das autoridades sanitárias e de saúde, utilizando, quando nós não estamos falando, as nossas respectivas máscaras, mas, por outro lado, nós estamos muito alegres, porque recebemos, no nosso Instituto dos Advogados do Paraná, o desembargador-presidente do Tribunal Regional da 9ª Região, Dr. Sérgio Murilo Rodrigues Lemos. E também teremos, nesta tarde, como debatedor, o nosso querido presidente, Dr. Hélio Gomes Júnior. Ambos estarão aqui, nesta tarde, debatendo essas questões importantes do direito do trabalho. Eu gostaria também de agradecer aos nossos apoiadores, em especial a Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Paraná, o Dr. Luiz Alberto Gonçalves Gomes Coelho, a Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, a pessoa do Dr. Alberto Augusto de Poli. Também agradecer o sempre prestígio que nós temos do Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, Dr. Carlos Ratz, agradecer a prestigiosa atenção e participação do Instituto dos Advogados do Mato Grosso, na qualidade, na pessoa do seu presidente, Fábio Arthur da Rocha Capilé, e, finalmente, a nossa querida doutora Adriana Ávila, coordenadora-geral da Escola Superior da Advocacia da Ordem aqui do Paraná. Evidentemente que todas essas pessoas nominadas, elas não se encontram entre nós, elas estão nos assistindo. E, por último, eu gostaria, antes de iniciar os nossos debates, dar a notícia de que nós não só debatemos aqui no Instituto, mas nós também colocamos, e este é o momento que pede uma ação, nós iniciamos no dia de ontem uma campanha para justamente arrecadar fundos para os nossos profissionais da saúde, a advocacia contra a pandemia. O objetivo dessa campanha é justamente arrecadar fundos para aquisição dos testes. Vocês já devem acompanhar nas redes sociais e mais um tempo nós teremos aí a prestação de contas do que o Instituto está fazendo de concreto para os profissionais de saúde. Pois bem, feita essa breve introdução, eu gostaria de passar imediatamente a palavra ao nosso convidado especial, o desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, para o seu comentário inicial nesse nosso debate. Desembargador Sérgio, com a palavra. Muito obrigado. Para mim é uma honra poder estar no Instituto e, de algum modo, poder levar à audiência do Instituto, tão qualificada, as informações do Poder Judiciário Trabalhista do Estado. Eu quero agradecer, então, o convite feito pelo Dr. Tarcísio e quero agradecer também a acolhida do Dr. Hélio, que também foi presidente do Instituto. Aliás, o Instituto Centenário
desde 1917, ele testemunha da última pandemia, que durou 3 anos, que foi a gripe espanhola, que começou em 1918. Então, esse é o sentido de que devemos preservar e contribuir para as instituições. As pessoas passam, as instituições continuam, testemunhas da história. Penso que, de algum modo, posso trazer as novidades e as situações do envolvimento da Justiça do Trabalho. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao nosso presidente Hélio para que faça os seus comentários iniciais a esse nosso evento. Boa tarde, presidente Tarcísio. É com grande contentamento que estamos no nosso centenário Instituto dos Advogados do Paraná e compor a bancada presidida por Vossa Excelência e também compartida com o presidente da Corte Trabalhista Regional, com jurisdição em todo o Estado, é para mim motivo de júbilo. Estar aqui também com o apoio das instituições já nominadas, queria enaltecer a do Colégio de Presidentes dos Institutos Advogados do Brasil, onde tenho assento e o presidente Tarcísio também tem assento. São entidades voltadas efetivamente para as questões primordiais do Estado brasileiro, e então estar aqui a falar em tempos pandêmicos, matrizes do novo direito do trabalho, advocacia e justiça especializada, é efetivamente uma boa oportunidade. Eu gostaria, permitam-me, de lembrar o Ariano Suassuna, o paraibano nordestino, que tem uma frase muito feliz. Ele diz que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato e que o adequado é nós sermos um sensato realista. Porque abrevio e condenso através dessa frase. Seria uma tolice pensar que as coisas se arrumarão brevemente. Seria uma chatice falar aos senhores daquilo que os senhores já sabem e experimentam. Mas um pouco de realismo sensato é sempre oportuno, sempre prudente. Eu sempre gosto de tratar dos temas ambientando no país que eu vivo. O nosso Brasil é singular. Ele é um dos mais extensos, dos mais populosos, está entre as 10 maiores economias do planeta, e, em contrapartida, é um país que tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo. Nós estamos da metade para o fim dos 180 e muitos países que compõem a ONU. E isso é importante nós enaltecermos, porque com um índice de desenvolvimento humano muito baixo, nós temos que admitir que a nossa população estuda pouco, e é verdade, o brasileiro médio estuda 7 anos e 4 a 6 meses, ou seja, o brasileiro médio não possui um ensino fundamental. E isso é importante dizer porque nós vamos falar de trabalho, nós vamos falar do mundo de trabalho, e o mundo do trabalho, regido pela consolidação das leis do trabalho, ele alberga hoje, talvez o mês que vem já caia esse número, algo como 33 milhões de brasileiros. E esses 33 milhões de brasileiros são empregados por empresas. E é um dado importante quando se interpreta o direito do trabalho, que a importância do microempregador e do pequeno empregador é sobremodo maior, muito maior do que os grandes negócios e as grandes corporações. Quem mais emprega no Brasil há muito tempo é o setor de serviços, é o setor de comércio, é o setor de utilidades públicas, ainda que a indústria carregue a bandeira de ser a norteadora das questões trabalhistas. A indústria emprega muito pouco, porque ela já incorporou tecnologias que fizeram desaparecer o emprego. E qual a razão para se dizer isso? A razão é muito simples. Nós estamos há menos de mês e meio nessa situação pandêmica e, em 15 dias, os empresários brasileiros foram à lona. Como assim à lona? Sim,
os negócios foram descontinuados e as empresas foram apanhadas de sopetão, chegando à conclusão de que mal tinham recursos para o pagamento de suas folhas relativas ao trabalho dado em março. Nesta arte, é fundamental admitir que o governo federal fez a sua parte. Ele editou medidas provisórias com fundamento na Constituição Federal. Havia relevância, havia urgência. Emitiu 2 delas, as principais para o ambiente que nós estamos aqui tratando. A 927, no mês de março 23, e a 936, que veio a complementar um conjunto de ferramentas a possibilitar esse conjunto que as empresas pudessem minimamente ter uma previsibilidade para os 30, 60 ou 90 próximos dias. A minha percepção é que, com a pandemia, colou-se no Brasil o pandemônio, e no sentido normal da palavra, pandemônio é, no mínimo, a mais sensata expressão dela, uma confusão. O Brasil está confuso, penso até que o Brasil parou, o Brasil piorou e rigorosamente pirou. Nós não conseguimos observar uma coerência nos governos centrais, seja o federal, seja os estaduais e sejam os municipais. E disse no início, o Brasil é continental. E sendo continental, ele possui o governo central, ele possui os estados, e possui o Distrito Federal, e possui mais de 5.000 municípios. E essas questões estão colhendo nas devidas proporções todos os habitantes desse continente chamado Brasil. Por isso, penso, presidente Tarcísio, que é interessantíssima a hora de conversarmos sobre o Brasil real, que nada tem a ver com essas conversas, com todo o respeito, do teletrabalho, do home office, porque isso apanha uma ínfima população de trabalhadores. O Brasil real não se chama exatamente aquilo que nós estamos ouvindo. Nós empregamos milhões de pessoas, 33 milhões, façamos uma família média de 3 ou 4 pessoas, estamos falando na metade da população brasileira. E isso envolve também, e fundamentalmente, a atuação do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho, e será enriquecedora a fala do nosso presidente, porque todos os cidadãos que trabalham e todos os empregadores têm muito a aprender e a ouvir de como a Justiça do Trabalho está manejando essa excepcional, anormal e não tão passageira situação pandêmica. Só lembrando que pandemia é uma doença que se alastra pelos continentes sem controle. E hoje nós vivemos essa absoluta certeza. Então, seriam essas minhas palavras iniciais. Muito obrigado. Muito obrigado por essas palavras que, na verdade, já deixam todos nós dentro do clima dos questionamentos que nós gostaríamos de ouvir de um profissional da advocacia e do nosso presidente, o desembargador Sérgio Murilo. O primeiro questionamento que nós colocamos, nós tivemos a novidade da reforma trabalhista no final do ano de 2017. E tivemos a possibilidade de discutir essa reforma trabalhista durante o ano de 18 e 19, justamente no ano da Covid-19. E eu pergunto ao desembargador presidente, essa reforma trabalhista nos ajuda para que nós possamos, na verdade, enfrentar esta pandemia, que foi justamente oriunda do vírus da Covid-19? Muito bem. Eu tenho a impressão de que a reforma trabalhista não será a solução para a crise que se avizinha. Vivemos uma crise sanitária, que deságua numa crise econômica, e certamente a crise econômica desaguará numa crise social intensa envolvendo os contratos de trabalho e as relações de trabalho estabelecidas. A reforma trabalhista já se via, quase toda ela, enfrentada pelo primeiro grau de jurisdição, na primeira apreciação das questões, enfim, da reformulação do tema, até mesmo da interpretação da jurisprudência no que diz respeito às orientações.
e esses processos e a matéria estava chegando aos tribunais de segundo grau, como o Tribunal Regional do Trabalho aqui do Paraná. Não me parece que seja adequado imaginar que as soluções propostas na reforma trabalhista venham, de algum modo, a solucionar as questões colocadas pelas dificuldades da pandemia, mesmo as medidas provisórias baixadas pelo governo federal no sentido de reorganização dos quadros. O que me parece, e fica bem evidente, é que um dos efeitos da reforma trabalhista, que foi a diminuição da atividade dos sindicatos por força da reforma trabalhista, da ausência da necessidade ou da obrigatoriedade da participação dos trabalhadores com a contribuição sindical nos sindicatos, deixou os sindicatos num espaço de mobilidade, num espaço de atuação muito pequeno. A grande maioria sofreu uma pressão econômica enorme, deixaram de ter condição de ter atividade de atendimento, inclusive. Alguns sindicatos fecharam simplesmente pela ausência de arrecadação, com a incapacidade de pagamento das folhas do seu próprio pessoal. E nesse momento da pandemia, quando uma das medidas provisórias propunha a participação do sindicato nas negociações de uma faixa específica dos salários, que me parece não ser o momento exato a tratar desses detalhes, mas o ambiente sindical não era suficiente para dar guarida a essas questões. Essa matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal, em princípio mantida, e depois o plenário compreendeu da possibilidade da negociação, dadas as circunstâncias que envolvem as questões da pandemia, da segurança, inclusive da saúde, a desnecessidade da participação do sindicato em uma parcela significativa dos acordos que vieram dessas medidas provisórias. Isso passou a ter um significado importante, pelo menos do ponto de vista prático, assim, imaginar que um empregado que tivesse a necessidade de fazer o acordo teria que se mover nesse ambiente de afastamento social, procurar um advogado, ir à Justiça do Trabalho. Nesse ambiente, me parece que foi isso. A herança que me parece, então, que tenha ficado da reforma trabalhista teria sido a pouca atuação do sindicato e reconhecida, ao final, pelo Supremo Tribunal Federal, da desnecessidade da participação de alguns acordos. Torélio, nós sabemos que o ordenamento jurídico ele procura adequar e flexibilizar as legislações justamente em momento de pandemia. Nós tivemos a reforma trabalhista de 2017 e tivemos medidas provisórias que justamente procuraram adequar ou que procuraram responder para esse tempo de exceção que nós vivemos. Até que ponto toda essa reformulação da Justiça do Trabalho, mas especialmente com relação a essas últimas medidas provisórias, responderam a esse novo contexto socioeconômico e das relações de trabalho que nós vivemos atualmente? De minha parte, eu penso o seguinte: a Lei 13.467, que introduziu a mais profunda revisão legislativa, era algo absolutamente necessário para aquele país que me referi, com uma economia pujante, com uma população crescendo e com a necessidade de geração de empregos. Então, essa lei, denominada, aspas, reforma trabalhista, veio efetivamente para atualizar o sistema jurídico trabalhista. Trouxe, sim, algumas boas novidades no campo do direito individual, boas novidades no direito coletivo, e pela primeira vez ingressou no sistema legal a possibilidade de um acordo, um negociado sobre o legislado. Não foi pouco.
A lei também trouxe modernidade ao processo do trabalho e trouxe mais responsabilidade a nós, advogados trabalhistas. Então, no conjunto da obra, o que se chama reforma trabalhista, que está conosco há 2 anos e meio, deve ser, sim, considerado extremamente positivo para aqueles que se ativam na área trabalhista. Agora, a crise decorrente da pandemia não encontraria possibilidade qualquer de um sistema jurídico capaz de atender o que aconteceu. Jamais cogitávamos de uma paralisia da atividade econômica, jamais imaginávamos que estaríamos na situação que estamos. Disse no anteato da minha fala que o governo federal agiu bem e rapidamente. São 2 as normativas, a medida provisória 927 e a medida provisória 936. Elas cuidaram, a primeira, de levar aos particulares para que diretamente acertassem questões que a própria CLT já cogitava. O banco de horas, o teletrabalho, a troca de domingos e de feriados e antecipação deles, a concessão de férias, foram as primeiras medidas para o enfrentamento, digamos, de 30, não mais do que 40 dias. O governo, imediatamente, uma semana depois, percebeu que mais precisaria ser feito. E ele editou a medida provisória 936, e essa, sim, foi muito além. Ela cuidou da redução de jornada e salário, cogitou da suspensão temporária, e aí está a questão principal. O governo se dispôs a socorrer tanto as empresas quanto os empregados através de um benefício emergencial, ou seja, o governo, além de editar rapidamente uma medida provisória, também cuidou de socorrer dos caixas das empresas e preservar, essa é a mensagem da medida provisória, a preservação de empregos. Aqui preciso dizer que aconteceram 2 eventos importantíssimos. Alguns partidos políticos ingressaram com ações diretas de inconstitucionalidade para alvejarem as 2 medidas provisórias. A primeira delas, a 927, foi julgada no último dia 29 de abril e o Supremo Tribunal fez 2 mínimos retoques. Ele disse que não havia constitucionalidade naquela regra que abrandava o poder de polícia dos auditores fiscais, e a medida provisória sugeria que os auditores, nesses 180 dias da edição da medida, devessem só agir de forma pedagógica. Penso que não, o poder de polícia é fundamental ser bem exercido para que empregadores e empregados bem se conduzam. Faz parte da mecânica do direito do trabalho. E qual foi a grande novidade? Foi dizer que a pandemia, vinda com a Covid-19, efetivamente pode caracterizar acidente de trabalho. Dúvida qualquer havia, mas como estava relacionada à medida provisória, ela atribuía, e fazia bem, dizer que cabia ao empregado comprovar o nexo de causalidade. Mas, para essas situações, não havia necessidade qualquer de edição de norma, porque o sistema jurídico já prevê exatamente as hipóteses catalogadas das doenças ocupacionais equiparadas ao acidente de trabalho. Fora isso, rigorosamente, o Supremo Tribunal prestigiou a medida provisória 927, dizendo claramente que todas aquelas ferramentas postas à disposição dos empregados e empregadores, para um socorro por 30, 40 ou 50 dias, eram constitucionais. E assim foi rejeitada a liminar pedida perante o ministro Marco Aurélio e levada ao plenário e julgada em definitivo no dia 29. Já em relação à medida provisória 936, que deu um passo muito além, aquele passo em que as empresas puderam negociar e podem negociar diretamente com os seus empregados, sem a participação do sindicato, assim entendeu o Supremo, é uma ferramenta, primeiro, a redução da jornada, excelente, as empresas estão praticando isso, é uma forma de alívio na folha, até porque a atividade econômica, se ela não é nula, ela é quase anêmica ou inexpressiva.
E a outra possibilidade fundamental é a suspensão dos contratos de trabalho, com o empregado proibido expressamente de qualquer prestação de serviços, e ele recebe da empresa uma ajuda compensatória, mantém-se os benefícios que a empresa normalmente pratica, e eu digo, por exemplo, o plano de saúde, o plano odontológico, alguma cesta básica, algum plano alimentar que a empresa pratique com os seus empregados. Essas duas medidas foram também alvejadas no Supremo, e coube a relatoria do assunto ao ministro Ricardo Lewandowski, que surpreendeu o país ao conceder uma liminar, não que houvesse falta de juridicidade nela, é que ele deu uma medida liminar absolutamente ininteligível e trouxe efetivamente um pandemônio nas relações de emprego. A Advocacia Geral da União, salvo engano, articulou um recurso de embargos, e ele, então, dias seguinte, aclarou o que quis dizer, e aí levou a pandemia quase à loucura, porque também não se tornou muito clara a decisão dele. Ele entendia que cabia fazer o acordo para empregado e empregador para reduzir salários e jornada e para suspender. Havia obrigação na medida de comunicação ao sindicato, mas ele sugeria que, feito o acordo, comunicado ao sindicato, pudesse o sindicato se sublevar em relação a esse assunto e, evidentemente, poderia obrigar as empresas à negociação. Levado ao plenário também, vencido o relator, no caso o ministro Lewandowski, o ministro Edson Fachin, do nosso Estado, e a ministra Rosa Weber, que é a gaúcha, que vem também da Justiça do Trabalho, a grande maioria dos ministros levou à consideração de que havia constitucionalidade. E, quanto a isso, para que não se passe desapercebido, é verdade, o artigo 7º da Constituição nos diz que toda redução salarial depende da negociação sindical. Mas vejam que nós não estamos simplesmente falando de uma redução salarial graciosa, em que se reduz o salário, o empregado não poderia se subordinar. Então, penso que a decisão se aproximou da realidade e o direito fora dela não tem razão de ser. E preciso advertir também que nós estamos reduzindo jornada, estamos reduzindo salário, e o governo está fazendo uma ajuda, um valor econômico até relativamente expressivo para as camadas salariais mais baixas, e parece que a decisão do Supremo foi interessante. Queria arrematar esse assunto fazendo uma afirmação rigorosa. Não fosse as decisões, no caso do Supremo Tribunal Federal, eu saberia predizer o futuro. Nós temos algo como 1.400 varas, ou 1.450 varas do trabalho. Nós temos 24 tribunais regionais do trabalho, temos um Tribunal Superior do Trabalho. Não houvesse essa modulação nas duas medidas por parte do Supremo, seguramente nós teríamos entre 3 e 4 mil juízes, as mais variadas interpretações, e isso traria efetivamente o que não é possível viver, na insegurança jurídica. Então, a participação do governo nas iniciativas que disse aos senhores e a pronta resposta do Supremo Tribunal Federal, efetivamente, foram duas contribuições notáveis à estabilidade, à modulação das relações de emprego que colhem 33 milhões de pessoas e milhares de empresas. Isto foi o suficiente? Não, mas foi o necessário, o útil e absolutamente inadiável a participação do Supremo nesse cenário. Muito obrigado, doutor Hélio, pelas suas palavras. E eu gostaria agora de pegar um gancho na última fala do desembargador presidente, Sérgio Murilo, que tratava exatamente dessas questões e que as medidas provisórias, elas acabaram de deixar ao largo as questões sindicais, especialmente representativas dos trabalhadores, os representantes dos trabalhadores, e privilegiaram justamente a negociação trabalhador-empresa. E nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião a respeito justamente desse privilégio, da possibilidade de negociação diretamente do empregador com o empregado. Com a palavra, vereador. Penso que é preciso refletir, em primeiro lugar, retomando um assunto que nos foi trazido, que é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, de algum modo, cria ambientes que foram
durante todo o tempo que decorreu da edição da Consolidação das Leis do Trabalho até agora, a impedir essa possibilidade ou deste modo em que Vossa Excelência se manifesta. É bem verdade que a reforma traz questões em que permitem a negociação sobre do legislado, diretas em certas circunstâncias, envolvendo o sindicato, envolvendo trabalhadores, por categorias, inclusive, ou por quantitativo salarial. Todas essas definições foram bem traçadas de acordo com a vontade do legislador, evidentemente. Era deste ponto específico que me manifestei a respeito do tempo em que os processos foram julgados pelo primeiro grau e chegavam ao segundo grau na confirmação da interpretação. Com relação à pandemia, penso que devemos, nesse caso específico, esquecer, ou pelo menos deixar de aplicar, princípios que são próprios de outros tempos, não é? Estamos nós todos aqui a construir uma nova situação rapidamente, num ambiente absolutamente hostil e perigoso, havendo a necessidade de se discutir questões absolutamente relevantes. Muito bem. Hoje é possível que um trabalhador, e eu vou dar um exemplo para que isso possa ajudar, que tenha uma idade avançada e que eventualmente tenha sido designado a um trabalho que possa expor a sua saúde à contaminação, ele pode, sozinho, a partir de um formulário próprio que o tribunal disponibiliza no seu sítio eletrônico, pedir a um juiz que designe uma audiência de conciliação entre ele e o seu patrão. Ora, nós estamos a falar aqui de uma situação desenhada pela parte, sem a necessária ponderação de um advogado, apenas pelo seu sentir na exposição da sua vida, numa situação não processual, ou seja, não formalmente estabelecida diante do Poder Judiciário, chamar o magistrado e o seu patrão para que se negocie a preservação da sua vida e da sua saúde até. São medidas que estão à disposição de alcançar, salvar vidas. Ora, essas situações, meu prezado presidente, não estão escritas em livro nenhum, absolutamente nenhum, não é? Se não tivermos neste momento a percepção de que o que acontece, incluindo as medidas provisórias 297, 927 e 936, se deram num ambiente absolutamente hostil e perigoso, cujo objetivo é se salvar vidas antes de tudo, ou se preservar empregos ou se negociar, nós não conseguiríamos fazer a interpretação dessas questões com aquilo que aprendemos nas faculdades, com aquilo que os tribunais interpretaram, não é? Então eu penso que esse momento é dado aos magistrados e aos advogados, invocando aqui. Nunca foi tão necessário o princípio da cooperação escrito no novo Código de Processo Civil, e a possibilidade do negócio processual também nunca foi tão clara. Ainda bem que temos nós essas duas medidas que permitirão que o Poder Judiciário se acomode na maior parte dos problemas que ele possa tratar, para que as partes, os advogados e os magistrados, construam uma nova solução. Seria, de fato, um retrocesso para a sociedade interpretar as normas que agora, com as normas que se tinha antigamente, com os conceitos, com os princípios, um ambiente tão hostil como esse que vivemos. Tenho um questionamento agora a fazer ao professor de Direito do Trabalho, Turélio. Nós gostaríamos, evidentemente, de escutar as suas ponderações com relação à questão das negociações diretas, mas especialmente dentro do mesmo contexto de que os remédios que foram oferecidos pelas medidas provisórias, de redução de folha, de jornada, todos eles prevêem um prazo certo.
como se nós tivéssemos também um prazo certo para que terminasse a pandemia. Como é que vão ficar essas situações, especialmente no que dizem respeito à preservação dos empregos após não só os remédios que foram oferecidos pelas medidas provisórias, mas também, evidentemente, com relação à questão econômica que todos nós teremos que enfrentar? Meu caro presidente, eu afirmaria que tivemos e temos e vamos conviver com a pandemia. Já estamos a aprender a viver no pandemônio e eu tenho chamado de day after, o dia seguinte, o dia após. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, colhendo as experiências históricas que a minha idade já permitiu presenciar, em termos de atividade econômica, que o Brasil entrará em uma recessão, já está nela, e muito certamente irá para uma depressão econômica. Eu gostaria de lembrar a última das grandes crises, que foi de 2008. Naquele tempo, o Brasil crescia algo como 6% do PIB. A crise de 2020, e agora estou só tratando do aspecto econômico dela, apanhou o Brasil com um PIB que já vinha muito mal. Lembrando o governo da presidente Dilma, o primeiro e o segundo, o do Temer, eu ouso dizer que o Brasil veio num decréscimo não inferior a 12%. E o crescimento mínimo que tivemos no ano passado representa que nós entramos nessa crise, e só no aspecto econômico, em uma situação absolutamente desconfortável. E o que isso representa? Se é real que os grandes empregadores são o microempresário e o pequeno empresário, vamos considerar, esquecendo um pouco o Suassuna, eu serei um pessimista, ou serei o chato, por ele dito. Não tenho a menor dúvida que as relações jurídicas como um todo estarão em frangalhos. Nós temos lido constantemente que um juiz, não do trabalho, resolveu baixar em 75% um contrato de aluguel. Ora, com pandemia ou com pandemônio, nós vivemos sob a égide de uma Constituição Federal e ela diz exatamente quais são as soluções. Eu não posso subordinar a sociedade a uma possibilidade de deixar em mãos de terceiros aquele contrato de locação. Eu vou mais além. Ouvi atentamente o presidente Sérgio Murilo, ele está coberto de razão. O judiciário está apto a atender todas as demandas, mas ele tenderá e terá que atender as demandas dentro do absoluto devido processo. Então, hoje nós temos, em relação a essa questão, a certeza de que as medidas provisórias tomadas acertadamente, numa economia absolutamente doente, essas medidas são muito paliativas. Eu tenho preocupação maior com a vida também das empresas, porque delas, vidas das empresas, é que dependerão esses milhões e milhões de empregos que nós temos. A minha perspectiva, um pouco pessimista, é que nós já estamos despedindo pessoas em monte inimaginável, e acredito que já no mês de maio, que estamos no começo dele, os indicadores vão mostrar que, muito provavelmente, voltamos para a casa de 13 para 14 milhões de desempregados. Observem o número de pessoas que se ativa na atividade informal. Vejam a fila das pessoas em busca de R$600, algo como 60% do salário mínimo, que bem disse o ministro da Economia. São pessoas que sequer sabem como acessar esse valor, porque eles nunca se relacionaram com o Estado.
E nós sabemos bem que, ao lado do mundo formal do emprego, nós temos seguramente 40 milhões de brasileiros na absoluta informalidade do pequeno negócio. Quase não seria artesanal, porque artesanal também tem arte. São pequenas atividades para aqueles que não têm a mínima condição de emprego. Então, o quadro que se apresenta é no sentido de que nós teremos o day after numa recessão e numa depressão econômica que custará muito caro ao país. E sobre esse assunto, eu gostaria de voltar ao início, bem o início da minha fala. O Brasil é a 9ª economia do planeta, mas ele tem uma questão de distribuição de renda que ele está no penúltimo, no antepenúltimo lugar dos países que são economicamente considerados, o que é uma coisa trágica. E vejam que 1/3 da riqueza do Brasil está em mãos de 1% da sua população. E gostaria de fazer mais uma afirmação não tão própria ao nosso tema. É dolorosa a perspectiva que nós estamos presenciando da mortandade advinda da Covid. Mas eu tive o cuidado, antes de vir para cá, de constatar 3 indicadores. No ano passado, 2019, eu tenho anotado aqui, o Brasil teve mais de 40 mil mortes violentas. Eu falei 40 mil mortes violentas. E quando eu falo violentas, eu estou só me referindo às questões de homicídio. Outro dado preocupante, e não é tão próximo da nossa área, 40 mil mortos, um pouco mais, em acidentes de trânsito. E aí sim, na nossa área, e o doutor Sérgio todo dia está vendo na bancada do Tribunal processos discutindo indenizações por acidentes de trabalho que levam à morte, à orfandade e a ações que se pleiteiam justamente os danos. São milhares de eventos que acontecem anualmente e o Brasil está entre os piores países em termos de medicina e segurança do trabalho. Por isso temos esses indicadores terríveis. O que quer dizer tudo isso? Que nós temos que aproveitar essa oportunidade, sairmos todos da zona de conforto que estávamos e começarmos a pensar em uma sociedade mais comprometida com os seus iguais e, fundamentalmente, mais comprometida com o futuro que nós queremos dessa sociedade. Então, eu queria dizer ao ilustre presidente Tarcísio que o futuro próximo, e incerto quanto à data, quando voltarmos próximo da vida normal que tínhamos, entraremos numa sociedade sob recessão econômica. Agradeço, doutor Hélio, por essas palavras, e eu gostaria também de agradecer a nossa audiência de quase 100 pessoas que estão nos acompanhando, pedir as desculpas pelo pequeno problema de som que nós tivemos, mas eu gostaria de aproveitar, até por essas reflexões que foram apresentadas por um advogado, professor de direito, consultor, militante na área individual e também coletiva, o doutor Hélio, aproveitar aqui da maior autoridade que nós temos no estado do Paraná do direito do trabalho, o nosso presidente, que, como eu falava hoje, ele sempre nos prestigia aqui no Instituto. Gostaria também de convocar a essa nossa audiência que, se tiverem alguns questionamentos, especialmente ao nosso desembargador presidente, Sérgio Murilo, fique à vontade para eventualmente fazer, e eu, se nós tivermos tempo, evidentemente, eu vou poder aqui dirigir aos nossos debatedores. Vou agora ler uma das perguntas que foi passada para mim por WhatsApp, que me parece bastante pertinente, especialmente nesse instante, e talvez no momento em que nós vivemos, digamos assim, a retomada dos prazos nos tribunais. A pergunta é a seguinte: os tribunais superiores, coadjuvados pelo CNJ, adotaram inicialmente a suspensão dos prazos e prosseguimento à distância das atividades burocráticas e judicantes possíveis. Ontem,
Os prazos voltaram a fluir. Como o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região pretende conduzir as suas atividades, sejam as internas, sejam aquelas que envolvem diretamente os jurisdicionados e os advogados, eu imagino que a questão aqui, ela diga respeito diretamente às audiências. Com a palavra, o nosso querido desembargador Sérgio Murilo. Muito bem. Essas oportunidades que nos são apresentadas permitem que possamos dizer como estamos funcionando. A primeira medida tomada pelo Tribunal Regional do Trabalho foi dividi-lo em 1.500 pedaços, não é? Ainda que não houvesse em lugar nenhum um plano de contingência que pudesse prever essa situação, foi o que fizemos num espaço curtíssimo de tempo e desenhamos todas as recomendações feitas pelos Conselhos Superiores, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, dando vazão àquele que é o nosso papel fundamental, que é de atender o cidadão no seu pleito levado ao judiciário. Apenas para que se tenha a ideia, nesse período todo o tribunal seguiu trabalhando. Tínhamos estrutura de tecnologia suficiente, tínhamos estrutura material suficiente, os servidores receberam para trabalhar em casa outros equipamentos que não aqueles que estão disponíveis nos prédios, dada a questão de segurança, do retorno, da reconexão desses equipamentos na nossa rede, isso poderia causar algum problema. Conseguimos fazer a distribuição desses equipamentos, inclusive pelo correio, não é? Numa situação de novidade. Enquanto isso, os nossos magistrados seguiram trabalhando. Tivemos em torno, no período compreendido da pandemia, esses últimos 45 dias, em torno de quase 20.000 sentenças que foram preferidas e que as partes foram intimadas, foram encaminhados para que os advogados tivessem o seu tempo de atuação nos prazos, ainda que suspensos, pudessem ter recebido essas audiências com antecedência, cujo prazo começou ontem, mas que puderam se preparar e não serem acolhidos por uma avalanche de decisões. O tribunal também teve um número muito semelhante a isso, quase 20.000 processos distribuídos aos relatores, embargadores relatores, foram baixados às varas para julgamento. Entre decisões interlocutórias, pouco mais de 30.000, tivemos aí em torno também de mais de 100.000 despachos registrados. Os atos administrativos dos servidores praticados passam de 1,5 milhão, todos eles executados ao longo disso. A Justiça do Trabalho fechada conseguiu pagar 230 milhões de reais aos credores, através de um esforço de magistrados, da administração, dos bancos oficiais em que se fez a transferência do dinheiro, do crédito dele, diretamente à folha de pagamento ou a essa conta pessoal, sem que houvesse o contato humano. E arrecadou 30 milhões de reais em impostos nesse período. A medida que se propõe agora apresentar trata-se apenas do fato de que o que se deixou de praticar foram aqueles atos presenciais, que se consideram para fins da prestação judicional. O tribunal, como um todo, continuou trabalhando. Evidentemente, dispensados os prazos de locomoção, dispensados os prazos sociais, todo esse prazo foi aproveitado pelos magistrados e pelos servidores para fazerem a sua atuação. O fato é que chegamos, depois de 6 semanas, ao momento em que deveríamos retornar às nossas atividades, ainda que parcialmente. Ao longo desse período foram editados muitos atos na tentativa de se reorganizar o trabalho interno dos magistrados e dos servidores, e alguns deles, há muito pouco tempo, com a preparação para a volta.
No que diz respeito à Justiça do Trabalho, ontem o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho baixaram o ato 6 de 2020, um ato conjunto, que reorganizava a volta e o funcionamento. A primeira característica interessante do ato diz respeito à manutenção da suspensão das atividades presenciais. Continuamos, então, impedidos de praticar atos presenciais. A retomada do prazo, evidentemente, é definida nesse ato e também no ato anterior do Conselho Nacional de Justiça. A retomada das audiências foi apresentada ou permitida apenas por meios eletrônicos, por videoconferência ou por meios virtuais. Foram escalonadas, desde agora, diz o ato, do dia 4, é possível que se tenham audiências relacionadas às tutelas de urgência, aquelas que mencionei anteriormente, e que o assunto tratado, cadastrado, seja o Covid-19, que foi criado um assunto específico para isso, e que as audiências de conciliação, a pedido das partes, ou então a critério do juiz, pudessem ser realizadas por videoconferência desde agora. Aliás, eu gostaria de mencionar o trabalho exaustivo que vem sendo praticado por 2 magistrados, o desembargador Aramis Silveira e o juiz Lorival Barão, que são os responsáveis pelo Sejusc, que são os Centros de Conciliação do Trabalho, que desde o início da pandemia, do primeiro momento, têm realizado audiências que tratam da matéria emergencial, cujo cadastro é do Covid-19, naquele exemplo que mencionei do empregado da necessidade. Então, fazem isso desde aquele período. Há uma outra previsão de que os processos com tramitação preferencial deveriam ter as suas audiências por videoconferência, desenhadas, evidentemente, a partir do dia 11, as audiências iniciais a partir do dia 18 e as audiências de instrução a partir do dia 25 de maio. E é nesse ponto que talvez tenhamos a grande expectativa dos advogados, que é a mesma expectativa dos magistrados a respeito dessa grande novidade, que é a realização de audiências exclusivamente por videoconferência, dada a impossibilidade das atividades presenciais já definidas. Muito bem. Qual é a grande preocupação que levam os advogados e os magistrados neste momento? São aquelas audiências de instrução de processo, onde se ouve as partes e as testemunhas na mesma assentada, onde o magistrado, numa situação normal, separam as partes, dando cobro ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas, dando cobro do princípio de que não se pode, aquele que não depôs não pode ouvir aquele que está depondo, evidentemente, para se acolher a prova testemunhal do modo mais adequado. O fato é que não existe um modo de se fazer audiências de instrução num ambiente de litígio, para usar a expressão do professor Hélio Gomes, de modo absolutamente tranquilo, sem se dar cobro a esses princípios que foram mencionados. Somente, me parece, que invocando-se o princípio da cooperação das partes e dos advogados com o Poder Judiciário, e invocando o princípio do negócio processual, do ajuste de como será o procedimento, é que, renunciando às partes alguns procedimentos que não podem ser invocados posteriormente, é que conseguiremos fazer essas audiências de instrução. Se se trata especificamente de uma audiência de litígio, em que não há composição das partes e não há disposição das partes de abrirem mão ou de negociarem o processo,
eu penso que, por absoluta impossibilidade técnica ou prática ser apontada, né, de que será apontada, essas audiências deveriam ser adiadas. E por que digo deveriam ser adiadas? Porque a norma a que me refiro desde agora, ou desde que comecei a falar, ela não faz essa distinção. Ela não faz. Aliás, o ato emitido pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, dias atrás, que trata das audiências, é o contrário. Ele recomenda a prática das audiências nos termos do Código do Processo Civil, autorizadas, evidentemente, para uso de videoconferência. Ali, naquele ambiente, nesse regramento, não há qualquer indicação da realização dessas audiências. Eu penso que, nesse momento, o que pensaram aqueles que emitiram os seus atos acreditam na imensa contribuição que os advogados e os magistrados poderão dar para a solução dos processos nesse exercício de cooperação e de ajuste de negócios processuais. A Justiça do Trabalho tem magistrados preparados, os advogados trabalhistas que atuam na área são preparados e serão, penso eu, capazes de construir uma solução muito próxima. As primeiras audiências que tivemos no Sejusc, naquele ambiente que mencionei, do Covid, foram de muitas dificuldades, desde dificuldades técnicas até o sentimento de participação que os advogados e as partes tinham naquele ambiente. Hoje, conversei com o Dr. Lorival Barão, que é o magistrado de primeiro grau que acompanha, e disse que percebeu uma sensível melhora na dinâmica das composições. Trata-se, evidentemente, de um ambiente completamente novo, a videoconferência, e de uma situação completamente nova, que é, às vezes, o advogado estar distante do seu cliente, sem a possibilidade da comunicação necessária para certas circunstâncias. Algumas audiências aconteceram com o advogado e partes no mesmo ambiente, assim como estamos, com o cuidado que se deva ter nesse momento, mas a expectativa que tenho eu é que os advogados e os magistrados saberão construir uma solução específica para esses ambientes. Apenas essas audiências em que as partes se recusarem, fundadas na legislação, a permitir qualquer composição, é que me parece não haveria a possibilidade, por absoluta impossibilidade, evidentemente, técnica ou prática da realização da audiência, sem se prejudicar o direito de cada uma das partes. Mas tenho, de fato, a confiança que os magistrados e os advogados encontrarão o caminho, construirão a solução, e em pouquíssimo tempo teremos processos judiciais, nesse momento, andando tranquilamente, com nenhuma dificuldade. Muito obrigado, desembargador-presidente Sérgio Murilo. Eu tenho a certeza de que depois dessa pandemia todos nós teremos muita prática com relação a essas plataformas digitais, videoconferências, e certamente também nos nossos escritórios de advocacia nós teremos a certeza de que o home office efetivamente funciona. Mas eu gostaria de testemunhar aqui que, às vezes, em arbitragens internacionais, até pelo fato de ser muito oneroso o transporte ou, eventualmente, até a inviabilidade de se trazer testemunhas, nós sabemos que se perde muito com a possibilidade de ter presencialmente, especialmente na instrução, desembargador-presidente, a testemunha na sua frente, né? E é por essa razão que eu gostaria agora de ouvir o advogado falar a respeito justamente da audiência, aonde nós sabemos que a Justiça do Trabalho talvez seja aquela que mais privilegia a oralidade, que mais privilegia justamente esse contato direto do magistrado, do advogado, das partes e especialmente das testemunhas, para que se possa solucionar uma determinada questão de natureza trabalhista. Com a palavra, doutor Hélio. Pois então, penso agora em fazer um contraponto. Eu gosto sempre de lembrar uma citação aurida do ex-ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal,
que ele sempre procura soluções a partir da Constituição Federal. Ele diz que é lamentável o hábito que nós brasileiros criamos de procurarmos ver na Constituição os males que nos afligem. E ele diz que não, nós temos que ver na Constituição as soluções que ela nos permite. Então, eu gostaria de dizer, por primeiro, o sistema de justiça brasileiro como um todo está com um colapso há muitos anos, diria décadas. O da Justiça do Trabalho, se comparado com os outros sistemas de justiça, do cível, mesmo do criminal, efetivamente eu tenho que reconhecer, é a justiça mais célere que possuímos. E ela tende a ser mais célere porque, fruto da reforma trabalhista que me referi, ela atingiu fortemente o processo do trabalho e os números hoje são significativos. O litígio trabalhista tende a ficar cada vez mais desidratado. Agora, pergunto, se o sistema de justiça está em colapso há décadas, qual a razão para, fora dos limites da absoluta legalidade, e eu sou um legalista, sou leitor assíduo da Constituição Federal, artigo 2º, inciso 2º, e vamos para o que mais interessa, porque vamos falar das audiências, que é o inciso 55, se não me falha. Qual a razão para que o presidente do TST, o vice-presidente do TST, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, deliberarem por editar um ato ad referendo dos seus pares? É que todos estamos a criticar a possibilidade do Supremo conceder liminares monocráticas e deixarem ao léu a apreciação pelo colegiado. Então, deliberaram os 3 maiores representantes do judiciário e, exercendo uma competência que têm, resolveram consolidar e uniformizar ontem, 4 de maio, desdizendo todos os atos anteriores. Fomos todos surpreendidos com isso. E lá falam que faremos audiências telepresenciais, não com meu consentimento como advogado constituído em qualquer processo. Porque vamos fazer uma análise criteriosa. Se o sistema de justiça não é o ideal, 3 meses ou 4 meses serão tão importantes para que a gente crie regras processuais, imponham à advocacia regras de condutas absolutamente fora das balizas da legalidade? Penso que não, inadmissível. Então, eu gostaria de dizer com toda a clareza, temos um pequeno, médio escritório, compõe um escritório com 10, 11 profissionais, e temos acompanhado milimetricamente a movimentação processual que nos compete. E temos observado, tem isso catalogado, que o número de sentenças que foi feita nesse período foi exatamente aquela prevista. Pode ser que nos surpreendamos com a liberação dos prazos, com uma quantidade enorme de decisões. A experiência me diz que não será assim. Então, eu faria uma proposta como advogado que seria muito mais sensato pararmos com essa possibilidade de inventar um novo código-processo por causa de uma pandemia, vamos atravessá-la e, nesse interregno, aqueles que são serventuários da justiça, que prestem os serviços possíveis. Concordo com a observação do nosso presidente. Exerçamos a finalidade maior, que é a conciliação. Aí pode-se fazer de qualquer modo, se faz virtualmente, se faz mediante petições, diga-se, temos na nossa CLT a possibilidade que não tínhamos de elaboração de acordos extrajudiciais
com a utilização da Justiça do Trabalho em jurisdição voluntária. Ferramentas há. Muitos advogados já estão indo à mesa de conciliação referida para a revisão dos acordos judiciais, porque as empresas não estão conseguindo efetivamente cumprir aqueles acordos à face de um motivo de força maior. Então, eu sentiria muito mais conforto de observar que a Justiça do Trabalho, a partir de 4 de maio, entrará numa produção normal dos seus serviços e fique aberta, aí no sentido figurado, para o atendimento das partes quando elas objetivarem a conciliação, a composição. Diga-se, fizemos algumas composições em acordo extrajudicial sem nenhum problema. Protocolamos, no dia seguinte, o magistrado já outorgava a homologação, pagava-se e estava resolvido. Agora, eu não consigo conceber como advogado de qualquer parte, seja parte autora, parte ré, que eu possa me pôr num ambiente virtual, sem poder contar com a intimidade, com a proximidade física do meu cliente para poder dizer, doutor, aquela testemunha é amiga íntima ou é padrinho do filho do reclamante. Como eu posso relativizar, como eu posso, como bem lembra o nosso presidente, fazer um negócio processual que relativize aquela garantia constitucional. Então, em apertada síntese, penso que a advocacia não deva compartilhar dessa sugestão feita pelo judiciário, porque eu também vou ser muito franco, são dois mundos diferentes. A magistratura, com os seus serventuários, e o advogado, com o seu escritório e com as suas relações com os seus clientes. São coisas incomparáveis. Agora, lendo com atenção a norma expedida ontem, eu não tenho a menor dúvida que, se for convidado para participar de uma dessas audiências, eu vou me forrar no artigo 6º, parágrafo 5º, dizendo que eu estou impossibilitado da prática do ato. E magistrado qualquer poderá me impor qualquer tipo de admoestação, que seria incogitável, dizendo que eu não estou colaborando com o judiciário, estou colaborando com a defesa do meu cliente. E a grande diferença entre a magistratura e a advocacia é que eu posso me conduzir com emoção, e eu defendo os meus clientes com técnica e com emoção. Não sujeitaria nenhum cliente a se subordinar a um interrogatório sem a presença física do magistrado. Ah, mas você faz isso? Sim, começou fazendo no ambiente dos presidiários, porque o custo era extremamente elevado. Agora, se nós formos concedendo as garantias constitucionais dos nossos clientes, eu acho que nós estaríamos, não tenho absoluta certeza, que eu estaria comprometendo a rigidez do mandato que recebi. Essa é a minha consideração muito pessoal, na medida em que não detenho hoje nenhum cargo, fui já conselheiro federal, conselheiro estadual, da nossa ordem. Mas soube hoje, en passant, que a Ordem dos Advogados, felizmente, ingressou com um pedido perante, acredito que o TST, não pude lê-lo ainda, no sentido de que se aborte essa tentativa de relativizar o processo do trabalho, adotando situações que com ele não são compatíveis. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Nós já estamos praticamente com o nosso tempo aqui extrapolado, e eu gostaria, então, de pedir agora ao nosso desembargador-presidente, Sérgio Murilo, para as suas considerações finais e para que possa justamente nos dar uma luz com relação a essa questão tão polêmica, que é justamente a participação, a presença física do advogado e do seu cliente nessas audiências. Com a palavra, desembargador-presidente. Muito obrigado. Penso que, em tese, não há, na exposição do Dr. Hélio Gomes, nenhuma situação que possa pôr em risco quem quer que seja. Diria até que ele anda muito bem acompanhado em número em relação à sua posição. Curiosamente, esse número foi apresentado por
por um organismo de estudos internacionais, o Global Access to Justice, publicado ontem, curiosamente, 51% dos países não tomaram nenhuma medida, daqueles pesquisados, não tomaram nenhuma medida de aceleração ou de adequação do seu sistema de justiça à pandemia. E a outra metade teria tomado algum tipo de medida. Essa situação de que e quero enumerar, tentar parar tudo até o final da pandemia, ou tentar usar a inovação para fazer as coisas funcionarem, apesar da pandemia, tem sido a questão central das discussões deste tempo e deste mundo que vivemos. Não é? Não me parece que qualquer uma das posições deva merecer crítica, tenha ela a verdade ou a razão a que se possa estabelecer. O fato é que é preciso que o judiciário, penso eu, e agora a posição é pessoal, penso eu que o judiciário deve estar à disposição do cidadão do modo em que seja necessário, tendo ele o direito. Me refiro aqui especificamente à violação de direitos humanos. Me refiro aqui especificamente à necessidade da proteção judicial, da saúde e até se salvar vidas diante das circunstâncias em que vivemos, quando um trabalhador pode ser levado a uma circunstância em que ele esteja concorrendo com a própria vida. Eu penso que o ideal desta situação, e aqui discordo do Dr. Hélio, seria conciliar a prudência com a inovação. Não penso eu de outro modo. Mas é da natureza que tenhamos essas posições. O Poder Judiciário do Estado do Paraná, cumprindo o seu papel constitucional, tem colocado à disposição dos advogados, mas principalmente e exclusivamente das partes, sendo os advogados, neste caso, aqueles que auxiliam a esses, o meio adequado. Os tribunais têm feito suas sessões de julgamento nos moldes do Supremo Tribunal Federal, em plenários virtuais, em sessões presenciais por videoconferência, e gostaria de dizer àqueles que nos assistem e de deixar assentado de que a conciliação da prudência com a inovação é o caso deste momento que vivemos, não previsto, não solucionado. A ciência não foi capaz de nos dizer o que iria acontecer, não foi capaz de nos dar a segurança que precisamos dar. O mundo todo se recolhe diante desse fato. Eu gostaria de que, como presidente do tribunal, poder dizer à população que necessita da prestação jurisdicional, que estamos à disposição no atendimento do que for possível, na conciliação do que a prudência nos permite fazer e o que a inovação pode nos viabilizar a dar o atendimento que a população precisa. Muito obrigado, desembargador presidente, pelas suas palavras e, mais uma vez, pelo prestígio e sempre por estar presente aqui no Instituto dos Advogados do Paraná, trocando ideias e sempre nos dando essas luzes, né, para que nós possamos, na verdade, dentro desse diálogo, construirmos um verdadeiro diálogo entre a advocacia e o judiciário. E eu passo agora para as palavras finais, considerações finais, ao Dr. Hélio Gomes Coelho, para que justamente arremate esse nosso encontro. Eu terminaria dizendo que me esforcei para não ser, como dizia o Suassuna, tolo, muito otimista. Procurei não ser chato, como um pessimista, e penso ter tentado ser um sensato realista. Eu penso também que nós temos que adequar a realidade atual, sim, com toda a prudência, mas absolutamente em consonância com a estrita legalidade. Eu queria arrematar dizendo: o judiciário, sim, deve estar
metaforicamente, com as suas portas abertas a todo aquele que dele precise. E isso ele tem feito com muita proficiência. Agora, querer atropelar, impondo à advocacia o fazimento de um ato telepresencial sem a segurança jurídica, me parece que não deva ser, pela advocacia, aplaudido. Deve ser, sim, questionado e, até onde sei, está já sendo objeto de questionamento. Quero deixar bastante claro que a Justiça do Trabalho tem feito o seu papel. Tem homologado acordos, tem liberado guias de retirada, mas vejam, isso é a atribuição dela. Tem procurado fazer conciliações, isso é do DNA da Justiça do Trabalho, mas o passo seguinte de querer fazer processos de instrução, de prova, num ambiente que não tem uma guarida constitucional e legal, efetivamente parece muito assodada a iniciativa, quando a gente percebe que não será essa prática que irá desafogar aquela natural represa de processos que já existe há décadas. Queria aqui dizer, a Justiça do Trabalho, dos sistemas, é efetivamente a mais célere. Até por essa razão, penso que ela poderia, em 3, 4 meses, simplesmente cuidar do estoque de trabalho que existe, antecipando sentenças, comunicando as partes, e a advocacia não vai se recusar a isso, pelo contrário, através da prática de atos processuais, a grande parte da advocacia obtém a sua remuneração. Não necessariamente do ato da audiência de instrução, quando o litígio já está conflagrado. Óbvio que se fará a conciliação no meio da instrução, mas não num ambiente desfavorável, que pensamos nós, mais 3, 4 meses, esteja superado. Então, queria agradecer ao nosso Instituto dos Advogados, na pessoa do querido presidente Tarcísio. Foi uma oportunidade muito boa de ouvir a voz ponderada, como é de rigor da magistratura, e a voz emocionada, como é de rigor da advocacia. Muito obrigado. Eu agradeço a participação dos nossos palestrantes. E lembrando, então, que nós iniciamos essa campanha Advocacia contra a Pandemia, onde nós queremos justamente testar para que nós possamos propiciar que esse tempo pandêmico ele seja o menor possível. Mais uma vez, ao nosso querido amigo, desembargador-presidente Sérgio Muliro, muito obrigado pela sua presença aqui no Instituto. É com muita alegria que nós recebemos aqui, hoje e sempre, a sua presença, para que justamente possa nos honrar, né, com esse espírito de trazer aos advogados essas inovações e também trazer a nós todas essas, digamos assim, esse diálogo que nós temos com a nossa advocacia. Ao nosso presidente Hélio, mais uma vez, muito obrigado. Nosso advogado presidente, sempre muito combativo, né, que sempre está no nosso meio e, apesar de ser ex-presidente, fica junto à nossa gestão, nos dando um apoio e sempre essa sustentação que todos nós precisamos para justamente levar o Instituto avante. Muito obrigado e boa noite a todos os nossos ouvintes. Muito bem.